Nessa aula você vai aprender sobre frequência absoluta e relativa. Mas Giz, o que é frequência absoluta e relativa? Para que eu uso isso na matemática? Então vamos lá. Você já assistiu a aula que eu expliquei sobre variáveis? Variáveis qualitativas e quantitativas quando eu faço uma pesquisa? Porque quando eu falo de variáveis, nós estamos tratando do campo da estatística, gente, tá bom? Então aqui é uma aula que continua aquela aula de variáveis. Se você não assistiu, já sabe, né? Volta lá, vê o que são variáveis qualitativas, quantitativas e tudo que a gente explicou com os detalhes e depois você volta aqui. Então vamos lá. Falando em frequência absoluta, eu vou ler a definição e daí eu explico com um exemplo. Representa o número de vezes que cada... Eita, produção, faltou uma palavra aqui, ó. Vou escrever aqui, ó. Que cada item... Produção não soletrou aqui para escrever, gente. Foi considerado na pesquisa. Como assim cada item? Então vamos imaginar, você está lá na sala de aula, sua professora começa a fazer uma pesquisa. Qual time de futebol você mais gosta? Essa é a pesquisa. Aí vai ter uma porção lá, um tanto de gente que vai falar, ah, eu gosto do time A, outro gosta do time B, outro gosta do time C. Então essa quantidade de vezes que tem a preferência de cada time, tem 5 do time A, tem 8 do time B, tem 9 do time C. Essa quantidade de vezes que esses times estão sendo preferidos pelos alunos, que é o foco da pesquisa ali, então é a frequência absoluta. Por isso que nós falamos, representa o número de vezes que cada item foi considerado na pesquisa, certo? Então é a quantidade. Estou lá contando, ó, 5 alunos aí, que é o time A, 8 alunos do B, 9 alunos do time C. Então essa é a frequência absoluta, essa quantidade que eu estou falando. Tranquilo, né? Agora, frequência relativa. Então, sempre que eu estou trabalhando em uma pesquisa, nós temos a frequência absoluta e a relativa. Então, ela expressa o quanto cada frequência absoluta, que você já sabe o que é a frequência absoluta, representa do total. Então, ela sempre vai ser em relação ao total. Então, vamos fazer de conta que a sua sala tem 25 alunos. Então, eu falei que 8 preferem o time B. Então, a frequência absoluta seria o quê? Seria 8 em relação aos 25 alunos, ou seja, 8 de 25, tá? E veja aqui, sendo geralmente apresentada na forma de fração, eu não falei então, o time B, 8 de 25, ó. Então, formou uma fração, 8/25. Número decimal, porque eu posso transformar uma fração em número decimal, ou porcentagem. Então, também nós podemos transformar em porcentagem. Giz, mas como é que eu vou organizar isso? Como que eu faço? Então, para você entender melhor como organizar uma pesquisa e fazer a frequência absoluta e a relativa, vamos fazer aqui um exemplo na prática. Gente, vamos pegar o dado. O dado já está aqui na minha mão e a tabela para organizar essas informações já está aqui também. Então, veja que como eu vou fazer a pesquisa das faces que vai aparecer no dado, eu já coloquei as faces aqui, ó. Face 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o total. Aí nós temos aqui FA, abreviação para frequência absoluta, e FR, abreviação para frequência relativa, tá bom? Então vai ser assim, o enunciado diz, eu vou falar o enunciado para você. Giz jogou o dado 10 vezes, então eu vou lançar esse dado 10 vezes. E nós vamos marcar qual é a quantidade de vezes que cada uma dessas faces vai ficar voltada para cima, tá bom? Jogo na minha mão, o que aparecer para cima nós vamos marcando, ok? Então, começando o jogo, deixa eu pegar minha caneta vermelha aqui na mão para nós marcarmos já. Então, vamos lá, começando. Joguei o dado, face 3. Então, vem aqui, ó, face 3, uma vez. Eu vou fazer um pauzinho assim, tá bom? Você pode fazer essa pesquisa também aí na sua família, com seus amigos, para você treinar. Joguei o dado. De novo, face 3, 2 vezes, ó. Não tem nada treinado aqui não, hein, gente? De novo, face 5, uma vez. De novo, joguei face 1, uma vez. Vou marcando pauzinho, depois a gente coloca o número. Mais uma vez, face 5. Então, já joguei 2, 4, 5 vezes. De novo, face 2. Tá vendo bem aí, né? Uma vez a face 2. Tananã, face... Eita!
Vou jogar de novo, tá bom? Porque essa aqui escorregou da minha mão. Face 5, de novo. Depois, face... Eita! Eita! Vou jogar de novo, então, pode ser? Porque escorregou de novo. 4, uma vez. Então, já joguei. Aqui foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 vezes? Será que é pouco se eu lançar 10 vezes? Nós podemos aumentar também o lançamento. A gente pode mudar o enunciado aqui, né? Que eu tô fazendo para você entender. Vamos lá, foi 8 lançamentos, né? Vamos lançar de novo 4. Cadê 4? 2 vezes. Vamos lá de novo. 5. Tá, então aumenta a produção. Pode aumentar? Ao invés de 10 pode ser 15 ou 20 para dobrar? Vamos fazer então 20 lançamentos. Só para dar bastante aqui para você entender bem. 20 lançamentos com a face para cima. Então já foram 10, né? Continuando. Tararam. Face 1. 3. 3 de novo. 1. Opa! 3. 2. Face 6 não saiu ainda, hein? 1. Já foram quantos? Tá contando? 4, 5, 6. Com 5, 11. 12, 13. 13 com 4, 17. Certo? Vamos lá, mais 3 vezes. 5. Foram 18 lançamentos. 6. Acabando agora, né? Olha, saiu finalmente. Foram 20 lançamentos, vamos conferir? Aqui foram 4, com 3, 7, 12, 13, 14, 15, 20 lançamentos. Pronto, fiz 20 lançamentos desse dado, tá bom? Então vamos colocar aqui, a frequência absoluta, então, é quantas vezes apareceu, né, cada face aqui no meu jogo. Então aqui nós temos 4, 3, 5, 2, 5 e 1. Total, se eu somar todos aqui, vai ser 20, porque eu fiz 20 lançamentos. Vamos conferir? 4, 7, 12, 14, 14 com 15, 20. Pronto. E o total aqui, quando eu me refiro à frequência absoluta, que nós vamos colocar em porcentagem, que é o mais usual, você viu lá no enunciado, né? Geralmente eu falei. Então, o mais usual é colocar em porcentagem, porque uma pesquisa nós analisamos, comparamos as informações sempre em relação ao percentual. Aí, mas e agora, Giz, como é que eu vou descobrir a frequência relativa? Então, vamos pensar. A frequência relativa eu analiso em relação ao todo. O meu todo foi 20. Então, aqui, se eu olhar para a face 1, a frequência absoluta da face 1 foi 4. Então, foi 4 em relação a 20, que é o nosso total, certo? Aqui, a face 2 foi 3 em relação a 20. A face 3 foi 5 em relação a 20. A face 4 foi 2 em relação a 20. A face 5 foi 5 em relação a 20. E a face 6 foi 1 em relação a 20. Tá vendo? Ali eu coloquei, então, em fração. Mas lembra que eu falei que é em porcentagem. Ai, Jesus, esqueci como que eu transformo fração em porcentagem. Então, vamos lá. Pego aqui, vamos voltar para a face 1. Então, eu vou pegar 4 de 20, que é a nossa fração. Eu vou primeiro, posso dividir e transformar em decimal. Então, pegando 4 e dividindo 4 por 20, ó, 4 não dá para dividir por 20. Então, eu preciso transformar esse 4 inteiros em 40 décimos. Por esse motivo, eu coloco 0, porque a próxima casa aqui representa os décimos. E aqui fica 40. 40 dividido por 20 são 2, porque 2 vezes 20, 40, resto 0, né? Então, aqui eu tenho que é 0,2. Tá, 0,2 é o número decimal. Como que eu transformo em porcentagem? Você vem aqui e multiplica esse número por 100. Então, vou abaixar esses dois zeros. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 0, 0. Uma casa decimal, uma casa decimal. Então, quer dizer que 4 20avos representa 20%. Então, aqui eu posso vir e colocar 20%. Se eu escrever aqui em cima que é em porcentagem, eu nem preciso escrever o símbolo aqui da porcentagem, tá bom? Tem mais algum que se repete? Ó, agora já vamos usar aqui a prática.
4 de 20 é 20%. Tá vendo? Esse aqui não é metade? Então, se 4 é 20, então 2 vai ser 10%. Olha aí, gente. Nós temos que utilizar aí o pensamento um pouquinho. Dá para fazer mais outro? Esse é 3, esse é 5, esse é... Não? Vamos fazer na prática? Então, 3 de 20. Agora, olhando para a face 2. Vamos lá. Dividindo. 3 eu divido para 20. 3 dividido para 20 não dá. Mesmo esquema. Vou transformar 3 inteiros em 30 décimos. 30 dividido para 20 dá 1, porque 1 vezes 20, 20. E aqui sobram 10. 10 décimos não dá para dividir para 20. Eu vou transformar agora em 100 centésimos. 100 dividido para 20 são 5, porque 5 vezes 20, 100. Zero. Então, aqui vai ser 15 centésimos. E se eu multiplicar isso aqui por 100, você pode utilizar aquele esquema que quando eu multiplico por 100, a vírgula desloca-se 2 casas para a direita, ó. A vírgula tá aqui, ela vai pular 1, 2, ó, vai virar 15 inteiros, quer ver? 0, 0, 1 vezes 5, 5, 1 vezes 1, 1, 1 vezes 0, 0. Tem 2 casas decimais, ó, 15, ó. Então, é 15%, que a gente já poderia ter olhado aqui, ó. 4 é 20, 2 é 10. Então, 1 já sabe que a metade de 2 é 5%. Não é isso? Não podia ter feito isso? 3, o que é o 3? É o 2 aqui, que é 10, mais 1, 10 daqui do 2, mais 5 aqui do 1, dá 15, olha aqui, ó, 15%. Eu poderia ter feito isso também, mas não tem problema, o importante é você entender. Então vamos fazer do 5 já de cabeça? Será que dá? O 5 é o quê? É o 4 aqui com esse 1. O 4 é 20, o 1 é 5, 20 mais 5, 25%. E esse daqui, esse outro 5 também representa 25%, que é a metade da metade. Será que dá certo? Vamos somar? 20 com 15, 35, com 5, 40, 60, 70, 70 com 25, 95, com 5, 100%. Perfeito, gente. Mas pra que eu fiz isso tudo? Fiz a frequência absoluta e a relativa, gente, para nós analisarmos qual foi a face que saiu com mais frequência. Nesse dado, nesses 20 lançamentos, nesse dado que eu utilizei aqui, né? Olha aqui, nesse meu dado você pode fazer aí o resultado ser diferente, né? Porque o dado é outro, tem que levar em consideração tudo isso. Então, aqui qual que saiu mais? O dado com a face 3 foi o que mais saiu. E não, a 5 também, ó, 25% os dois. Então, face 3 e face 5 são as que mais saíram nesse lançamento. Você pode fazer o teste. Pega um dado aí na sua casa e faz os 20 lançamentos e vai anotando. Aí você vê qual é a face que mais vai sair. Vamos jogar de novo pra ver? Ih, parou bem no meio do caminho, não rodou. Aqui, ó, face 5, ó, não tô olhando, eu tô olhando pra cima. Face 5. Face 2, tá vendo como faz variação? Até se eu pegasse outro dado, cadê outro dado, produção? Ó, tem outra cor de dado aqui, ó, um amarelo. Vamos fazer um teste? Vamos ver qual sai aqui, ó, jogando. 6. Olha aí, ó, como faz variação. 3. Então, por isso que eu fiz a organização aqui dos dados para mostrar para vocês como pode acontecer. E agora vamos fazer mais um exemplo, gente, que é muito importante praticar. Eu entendi desse, mas será que eu entendi mesmo? Vamos fazer mais então? Então agora vamos fazer de conta, deixei os dados de lado, vamos falar de frutas. Faz de conta que eu fui até a sua sala realizar uma pesquisa. Qual é a fruta preferida pelos alunos? Tá bom? Fui lá e fiz a pesquisa. E obtive esses resultados aqui na minha frequência absoluta. Quer dizer o quê? Que 6 de vocês preferem maçã, 4 pera, 3 alunos kiwi, 2 alunos uva, 5 alunos banana e 10 alunos preferem laranja. E falando aqui em variáveis que eu não citei no primeiro exemplo, qual é a variável que é referente a essa minha pesquisa? Veja que como eu estou perguntando qual é a sua fruta preferida, a sua resposta foi o nome de uma fruta. Então, trata-se de uma variável qualitativa. No exemplo anterior, que nós não falamos, trata-se de uma variável quantitativa. Por quê? Porque eu estou trabalhando com a face que vai sair no dado. Saiu face 1. Face 5. Então, veja que a resposta, né, da minha face é um número. Então, lembrando que a numérica refere-se à quantitativa, o tipo de variável, importante isso também, gente. Ok, Giz, e agora?
Vamos calcular a frequência relativa. Aqui eu só preciso completar com a frequência relativa. Aqui lembrando, qual foi o meu total quando eu falo da frequência absoluta? Você já somou aí? Então aqui são 6 mais 4, 10, 13, 15, 20, 30. O meu total foram de 30, porque a sala que eu fiz a pesquisa, que a sua sala tem 30 alunos, não é? Ok. Então, eu já sei que na hora que eu somar aqui, o percentual tem que ser 100%. Olha lá, então. Frequência relativa. Então, ela pode ser escrita na forma de fração, decimal ou porcentagem. Fração, como que vai ficar? Então, aqui são 6 alunos em relação aos 30 do total. Então, 6 alunos daqueles 30 preferem maçã. Aqui, 4 alunos em relação aos 30. Aqui, 3 alunos em relação aos 30. Uva, 2 alunos em relação aos 30. Banana, 5 alunos em relação aos 30. E a laranja, que são 10 em relação aos 30. Tudo bem? Ok. Então, vamos agora fazer a frequência relativa. Então, eu tenho que pegar isso aqui, transformar em porcentagem e depois multiplico por 100. Então, vamos lá. Primeiro, 6 em relação a 30. Então, eu vou dividir 6 por 30. Olha aí que nós estamos praticando já como transformar fração em decimal e depois em porcentagem. 6 dividido para 30 não dá. Então, eu coloco 0, vírgula e um 0. Então, são 2, porque 2 vezes 30, 60, resto 0. Ok. Deu 0,2 em decimal. Como que eu transformo em porcentagem? Ó, você vai pegando a prática já. Vou fazer esse, depois os próximos nós vamos fazer mental. Aqui 0, 0, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 0, 0. Uma casa decimal, uma casa decimal. Então, nós temos 20%. Então, veja que aqui a minha frequência relativa, 20%. Tem mais algum que já dá para trabalhar? Ó, aqui o 6 é 20%, então o 3 já vamos trabalhar. Metade, então vai ser 10%. Tem mais algum? Não, né? Agora, vamos fazer aqui o 4. 4 eu divido por 30 para descobrir a porcentagem. 4 dividido por 30 não dá, então eu coloco 0, vírgula. Aí vai ser o quê? Vai ser uma vezes 30, 30, sobram 10. 10 dividido para 30 não dá, coloco um 0. Aí o que vai acontecer? São 3 vezes, porque 3 vezes 30, 90. Sobram 10. Aí coloco um 0, vai ser 13. Então aqui nós temos uma dízima periódica. Quando eu multiplicar isso aqui por 100, vai ser 13,3333. Ó, 13,33. Então, nós vamos colocar do jeitinho que deu aqui, ó. 13,33%, tá bom? Agora aqui, o 2 não é a metade? Você pode fazer a divisão para confirmar ou você coloca a metade de 13,33, ó. 2 de 30, divide 2 por 30. 0,20 dividido por 30 não dá. Coloco mais um 0, que eu estou transformando em centésimos. Foram 200. 200 dividido para 30 são 6 vezes, porque 7 passa. 6 vezes 30 são 180. Sobram 20. Coloco um 0, ó, vai repetir aqui, ó, 6, 6, 6. Quando eu multiplicar isso aqui por 100, vai ficar o quê? Vai ficar 6,666%, não é? Então, vamos colocar aqui. Vai ser 6,666%. Tem mais algum? Não tem, né? De 5 agora, ó. De 5 divide para 30, para transformar em porcentagem. 5 para 30 não dá. Então, vamos colocar 0, virou 50. São uma vezes 30, 30. Sobraram 20. 20 para 30 não dá, coloco 0. São 6, porque 6 vezes 30 são 180. 0, aqui vai ficar 20, né, fazendo de cabeça. Aí, de novo, coloco 0, aqui vai ser 6, 6, 6. Vai dar uma dízima periódica, como você percebe. A hora que eu multiplicar aqui, vai ser 16,666%. Então, vamos colocar aqui, ó, 16,66%. Agora, aqui o 10 é o dobro disso. Qual é o dobro de 16,66? Multiplica-se aqui por 2, ó. 12 vai 1. 2 vezes 6, 12 com aquele 1, 13 vai 1. 2 vezes 6, 12, 13 vai 1. 2 vezes 1, 2, 3. 33 e 32 aqui, então, o de 10.
33 e 32%, gente. Mas e agora? Será que deu? Porque você viu que quando eu trabalho com dízimo, aqui não é um decimal exato, né? Ela vai ser infinitas casas decimais. O que nós podemos fazer quando acontece isso? Nós podemos fazer o arredondamento. Ai, Giz, mas eu não sei arredondamento. Então já aproveita para assistir a aula que eu expliquei de arredondamento. Nesse caso do 13,33, caso você queira arredondar uma casa decimal, você vai fazer assim, ó, vamos colocar aqui, 13,33, porque a gente sabe que é uma dízima e continua o 3. Ah, eu quero arredondar essa casa aqui, vamos fazer de conta que o enunciado pediu. Então o que você vai fazer? Olha para o seu vizinho. Seu vizinho tá 3. Então ele não passou de 5. Quer dizer que esse 3 aqui, ó, vai permanecer do jeito que tá. Então aqui nós colocaríamos 13,3. Isso, gente, é seu enunciado pedir. Quando trata-se de uma pesquisa mesmo científica que nós estamos fazendo, nós colocamos as casas decimais aqui o máximo possível, tá bom? Tá, esse é 13, então eu posso colocar esse aqui como 33,3 também, né? Porque o outro é 2, então 33,3. Ok. E esses outros dois aqui que estão passando, ó, vamos pegar ali 6,6666. Ah, eu pego essa casa, eu quero arredondar a casa decimal, o décimo. Então, olha para o vizinho. Passou de 5, então quer dizer que essa casa aqui vai subir uma unidade. Ou seja, vai ficar 6,7. Isso é a minha aproximação. Foi até bom essa pesquisa que eu fiz na sua sala. Então, aqui vai ser 6,7% e nessa daqui, 16,7%. Ah, mas e agora? Como que eu vou saber se esse arredondamento que eu fiz tá certo, tá ok para deixar para o exercício? Vamos fazer a somatória. Se você somar tudo isso daqui, você faz aí a soma e depois confere com a Giz se tá ok. Vai resultar em 100%. Então, quer dizer que eu fiz o arredondamento correto, eu segui a regra do arredondamento. Olha quanta coisa nós aprendemos aqui nesse exercício na pesquisa que eu fiz na sua sala. Frequência absoluta, frequência relativa, transformar uma fração em decimal e depois em porcentagem. Aprendi qual é o tipo de variável e também você aprendeu sobre arredondamento, gente. Olha aqui, ó, lembrando para você a regra do arredondamento. Tá vendo quanta coisa nós abordamos em um único exercício? Ah, que maravilha! Então, essa foi a nossa aula de frequência absoluta e relativa, 2 exercícios. Um nós fizemos com o dado e o outro eu fiz aqui para você praticar um pouquinho mais, tá bom? E se você gostou da aula, claro que eu vou pedir aquele super like para Giz e também já aproveita para se inscrever no canal. Eu vejo você na próxima aula. Tchau!